A instalação da CPI da Covid-19 pela Casa Legislativa do Senado Federal rompe a blindagem de Bolsonaro, que até então vinha sendo feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Partido Democrata de Minas Gerais, em articulação com políticos do chamado Centrão, base aliada do governo Bolsonaro. A CPI da Covid-19 foi proposta ainda no mês de janeiro de 2021 pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e tem por motivo apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia da Covid-19 no Brasil. Considerando que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não acatou o pedido da CPI, os parlamentares judicializaram a questão junto ao STF, que foi acolhida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Em função da decisão de Barroso, o senador Rodrigo Pacheco já fez declarações públicas de que acatará a liminar do STF. A CPI pode, a depender da intensidade e gravidade do que possa ser apurado, comprometer o restante do mandato, como também o projeto de reeleição de Jair Bolsonaro, tendo em vista que uma das figuras-chave da CPI será um ex-ministro da Saúde de Bolsonaro e potencial candidato a presidente da República em 2021, o hoje deputado federal Luiz Henrique Mandetta. Bolsonaro acusa a CPI de palanque político. Talvez não seja um fato incontestável, mesmo porque uma CPI é um instrumento não apenas jurídico, mas sobretudo político. No entanto, há de se perguntar: Bolsonaro, com seus discursos negacionistas da pandemia e ao fazer discursos contra as medidas sanitárias de combate à Covid para seus seguidores, não está usando a pandemia como palanque político? Sobre a CPI, o que é possível prever de antemão é que Bolsonaro terá que ampliar a sua base aliada para evitar maiores estragos a seu governo. E isto só ocorrerá com mais concessões aos políticos do Centrão. Estratégia política que o próprio Bolsonaro criticava em sua campanha, agora é a sua última tábua de salvação. A relação com o Centrão, evidentemente. Uma CPI tem o poder de investigação tal qual um juiz à frente de um processo judicial, podendo realizar as diligências que julgar necessária, como convocar e colher depoimento de ministros de Estado, funcionários públicos e políticos, bem como inquirir testemunhas sob compromisso de falar a verdade e requisitar de órgãos públicos informações ou documentos que julgar necessário. O requerimento da CPI apresenta como foco principal de investigação a crise da saúde pública no Amazonas, em alta em janeiro de 2021, quando faltou oxigênio para o tratamento dos pacientes e foi constatado posteriormente que o governo federal tinha informações de que os estoques do produto indispensável para o tratamento dos pacientes estavam no fim. O problema é que, no lugar do oxigênio, a rede de saúde teria recebido do governo federal estoques de cloroquina, remédio sem comprovação científica para conter a Covid. Em janeiro de 2021, o número de brasileiros mortos pela pandemia era de 207 mil pessoas. 3 meses depois, no dia 10 de abril de 2021, o número de mortes passou de 350 mil pessoas. De acordo com o requerimento de coleta de assinatura para a instalação da CPI, proposta pelo senador Rodrigues, o governo federal tem sistematicamente violado os direitos fundamentais básicos de toda a população brasileira à vida e à saúde. Segundo o parlamentar, a Constituição Federal dispensou tratamento privilegiado ao direito à saúde. Além de se tratar de verdadeiro direito fundamental social, também se trata de um dever comum atribuído à União, Estados e municípios. De acordo com a justificativa dos signatários da CPI, o Brasil tem dado péssimo exemplo quanto ao controle da pandemia. De modo irresponsável, o governo federal sistematicamente deixou de seguir as orientações científicas de autoridades sanitárias de combate de caráter mundial, incluindo a Organização Mundial de Saúde. Nesse sentido, afirmam os congressistas que o presidente Bolsonaro demitiu até mesmo 2 ministros de saúde, o Luiz Henrique Mandetta e o Nelson Tais, pelo fato simples de eles não seguirem suas crenças e quimeras na condução de políticas públicas de saúde. Bolsonaro
sempre deixou claro que seus ministros são seus serviçais, que têm que fazer a política de Bolsonaro e não do Estado, como se espera das instituições, evidentemente. Por certo, Bolsonaro não queria assumir sozinho a irresponsabilidade pela carnificina que seu governo tem produzido na condução da pandemia. Disto resultando que ele queira que a CPI investigue também prefeitos e governadores. Lembro os requerentes da CPI que já no início da pandemia da Covid-19, o governo federal tentou impedir que os entes federados pudessem tomar medidas para diminuir o ritmo de propagação do vírus, como isolamento social, o uso de máscaras e de álcool gel. Após decisão do Supremo Tribunal Federal, garantir a autonomia dos entes e reafirmar que o cuidado com a saúde é uma competência comum. O governo Bolsonaro parece ter optado por lavar as mãos e se omitir, incentivando até mesmo tratamento sem nenhuma evidência científica, além de atrapalhar os esforços dos prefeitos e governadores. Enquanto cientistas do Brasil e do mundo se dedicam na busca por vacinas para superar a Covid-19 e a finalmente retomar a vida econômica e social, mais uma vez o governo federal optou por ser um obstáculo. Primeiro procurou desacreditar e retardar, por pura disputa ideológica e política, a vacina Coronavac, simplesmente porque ela foi desenvolvida por uma empresa chinesa em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Essa sua perseguição à China, que utiliza o argumento da oposição ao que chama de comunismo chinês, deu-se no contexto das alianças com o governo estadunidense do então presidente Donald Trump, em meio à guerra comercial entre China e Estados Unidos. Na relação com Trump, Bolsonaro deixava de atender aos interesses econômicos do Brasil para atender aos interesses do governo dos Estados Unidos. Depois, quando dezenas de países já tinham adquirido vacinas e preparado o Plano Nacional de Vacinação, o Ministério da Saúde não havia sequer assegurado estoque adequado e suficiente de agulhas e seringas, muito menos vacina, evidentemente. Foi preciso, mais uma vez, a intervenção do STF para obrigar o governo a elaborar um plano de vacinação nacional e impedir que preconceitos ideológicos ou disputas políticas se sobrepusessem ao dever de salvar vidas. Bolsonaro, ao ser criticado pelo atraso na compra de vacinas, disse em fala para seus seguidores que tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na imprensa, dizendo vai comprar vacina só se for na casa de tua mãe, disse o presidente. Não tem vacina para vender no mundo, afirma ele. Essa fala que tipifica a antipolítica bolsonarista, ainda que ele renda apoio entre os seus apoiadores, apenas justifica para o conjunto da sociedade brasileira a irresponsabilidade e incompetência de seu governo no trato com a crise sociossanitária que vivemos. Desta forma, segundo os parlamentares, é preciso analisar com urgência a grave omissão do governo federal com relação ao controle da pandemia da Covid-19. Assim, a Comissão Parlamentar de Inquérito será composta por 11 membros titulares e 7 suplentes, para, no prazo de 90 dias, com limite de recursos de R$90 mil, apurar as ações e omissões do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia da Covid-19. No dia 10 de abril, por solicitação do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, a CPI deverá também investigar as ações praticadas por agentes políticos e administrativos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na gestão dos recursos públicos federais, destinados a custear as políticas sanitárias adotadas com o objetivo de combater a pandemia da Covid-19 e seus efeitos. Com isto, a CPI investigará os atos do governo Bolsonaro e também de governadores e prefeitos. Esse pedido do senador Alessandro Vieira, ao menos em parte, vai de encontro ao discurso de Bolsonaro, que desde sempre movimenta seus apoiadores contra os governadores e prefeitos que buscam combater a pandemia. As insinuações de Bolsonaro de que estados e municípios não estão usando os recursos públicos para o controle da pandemia é, na verdade, uma manobra, uma encenação de sua antipolítica, pois Bolsonaro, enquanto chefe do Executivo Federal, dispõe de instituições de Estado, os chamados órgãos de controle, que têm a função de acompanhar a aplicação de recursos públicos, como a Polícia Federal, por exemplo.
Portanto, se Bolsonaro insinua que há mau uso dos recursos públicos, deveria acionar os órgãos de controle para investigar e punir os supostos responsáveis. De forma contrária, Bolsonaro poderia ou pode ser punido por crime de responsabilidade, na medida em que insinua que há desvio de recursos públicos e não determina que o crime seja apurado quando é responsabilidade dele fazer isso. O número de assinaturas suficiente para a abertura da CPI já havia sido atingido ainda no mês de fevereiro. Contudo, o presidente do Senado entendia que abrir a CPI no momento atrapalharia os esforços de combate à pandemia. Em função disto, os senadores do Partido Cidadania, Alessandro Vieira, de Sergipe, e Jorge Cajuru, de Goiás, recorreram ao STF para a abertura do processo, tendo sido atendidos na quinta-feira, dia 8 de abril, pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que concedeu liminar determinando que o Senado Federal abra a CPI da Covid-19 para investigar a responsabilidade do governo federal na pandemia. Luiz Roberto Barroso justifica a concessão da liminar em razão do agravamento da crise sanitária do país, que, segundo o ministro, está em seu momento mais crítico, batendo lamentáveis recordes de mortes diárias e de casos de infecção. E, de fato, segundo dados do consórcio de imprensa que apura os dados sobre a pandemia no Brasil, no dia 10 de abril, o Brasil chegou ao trágico número de 351.460 mortes provocadas pela Covid-19. A instalação da CPI da Covid teve o apoio de 33 senadores. No entanto, o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, ex-bolsonarista, morreu, vítima justamente da Covid. Assim, os 32 senadores que assinam o requerimento da CPI são Randolfo Rodrigues da Rede do Amapá, Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, Raguf, do Podemos do Distrito Federal, Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Cid Gomes, do PDT do Ceará, Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, José Serra, do PSB de São Paulo, Weverton, do PDT do Maranhão, Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso, Tássio Gereissati, do PSDB do Ceará, Oleovício Guimarães, do Podemos do Paraná, Jarbas Vasconcelos, do MDB de Pernambuco, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, Otto Alencar, do PSDB da Bahia, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Rodrigo Cunha, PSDB de Alagoas, Lesier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, Paulo Rocha, do PT do Pará, Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, e Assi Gugatz, do PDT de Roraima. São esses os 32 congressistas que subscrevem a CPI da Covid-19, que busca apurar as responsabilidades do governo Bolsonaro, ou as irresponsabilidades do governo Bolsonaro, com a crise da pandemia, da Covid-19, que, como dissemos, já vitimou mais de 351 mil brasileiros desde o seu início, em março do ano passado.